Olá, alunos de Gestão de Pessoas 1. Hoje, então, nós estamos na aula 3, né, do nosso cronograma, do nosso plano de ensino. A gente vai falar um pouco sobre a linha do tempo da gestão de pessoas, né, que a gente não trata por evolução, porque não dá para se falar de uma evolução na área de gestão de pessoas, no sentido de que ela melhorou, ela evoluiu com relação ao tratamento dado aos, aos funcionários, aos trabalhadores, né? Porque é uma discussão sociológica, filosófica, bem importante no meio disso. Então, a gente fala de linha do tempo, onde a gente vai explicar um pouquinho onde surgiu a gestão de pessoas, e eu sei que a gente já tratou disso em TGA, né? Quando a gente fala de teoria geral da administração, porque são conceitos que estão ali bem imbricados, né? Eles acontecem simultaneamente, mas a gente vai dar uma passadinha para falar um pouco, para conversar sobre o tema, tá bem? Então, o período que é considerado pré-jurídico ou pré-jurídico trabalhista vem antes de 1930, basicamente, que vem do início da Revolução Industrial até mais ou menos esse período, não é? Onde a gente tem uma inexistência da gestão de pessoas como algum tipo de ferramenta ou de, enfim, recurso utilizado pelas empresas ou pelas organizações, porque não havia, de certa forma, preocupação, né, do trabalhador como um humano que ele é. Então, a gente tem inexistência de legislação trabalhista, descentralização de funções, pessoas com qualificação instrumental primária. Não é nem a questão lá dos tempos modernos, tá? Onde a gente tem pessoas ocupando funções, é antes disso. É quando você tem lá qualquer pessoa cumprindo qualquer função. Estamos abrindo as fábricas, elas acabaram de acontecer, de surgir no contexto da sociedade. Qualquer pessoa, homem, mulher, criança, é um trabalhador e se cumpre, se consegue fazer a função, ótimo. A gente tem pessoas, então, com uma qualificação muito baixa, subemprego de mulheres e crianças, perfil demográfico de imigrantes europeus, basicamente, ou seja, a gente vem do contexto lá da imigração e da escravidão ainda no Brasil, né? Não, a gente não pode esquecer disso, e são estes os trabalhadores que ingressam na indústria, né? E para isso a gente não tem nada, a gente não tem nenhum aporte, digamos assim, ou nenhuma ferramenta da gestão de pessoas que ainda sirva, mesmo que seja para controlar, mesmo que seja para fazer trabalhar mais, ok? Isso não existia. Então é esse período de início de Revolução Industrial até mais ou menos 1930. Quando a gente fala em linha do tempo, não dá para a gente datar, eu já falei isso para vocês, exatamente na área de gestão de pessoas, porque quando eu falo que a empresa fordista é lá na década de 40, 50, taylorista ou toyotista, e o tipo de tratamento que se dá aos funcionários é naquele período, não tá certo, porque a gente provavelmente vai ter organizações, vai ter empresas na atualidade, em 2021, que dá o mesmo tipo de tratamento aos seus funcionários, entende? Então não faz sentido lidar assim ou falar dessa forma, né? Por isso é que é complicado tratar com uma evolução. A gente tem contextos que aconteceram no nosso período, né, em anos da nossa sociedade, e alguns foram mais fortes e outros surgiram ao longo deste período, desse tempo, mas não é uma evolução de forma nenhuma, e não significa que eles estão ultrapassados, eles continuam sendo utilizados, eles continuam acontecendo, digamos assim, nas organizações, independente do período. Aí a gente vai falar um pouco dessa industrialização clássica, né, que durante o período de 1900 até meados da década de 30, então, começam a evoluir essas primeiras teorias gerais da administração. Estou usando lá o texto da Ellen Wood, né, aliás, do Wood, o Fernando. O fator humano, então, ele era pouco valorizado nesse período, assim como práticas de recursos humanos, e os trabalhadores eram encarados só como um processo produtivo, eram peças de uma máquina, né? Industrialização clássica. Aí sim, os tempos modernos, o filme que vocês já assistiram, porque tá na aula anterior. Aí lá de 1930 a 1950 vem o período burocrático, né? O que é esse período burocrático? O período burocrático iniciam-se os estudos de Taylor, Fayol,
da teoria geral da administração, o Weber com o método burocrático, o Elton Maio, pai da gestão de pessoas, né? E aí a interrogação pai, porque os estudos dele sobre comportamento afetaram a gestão de pessoas ou começaram a dar importância então para as pessoas dentro da organização, porque refletiam diretamente no quanto essas pessoas podem produzir, né? O quanto elas produzem mais. E aí a gente tem questões legais também, como o advento da legislação trabalhista, principalmente se a gente vai olhar aqui para o nosso contexto brasileiro, não é? Porque então a gente pega toda a CLT criada na década de 50 aqui. A gente tem os primeiros departamentos de pessoal, as primeiras rotinas, né? E os guarda-livros, ou seja, os locais onde começava a se catalogar os funcionários dentro de uma organização e guardar, né, toda essa documentação referente a quem trabalhava ou quem não trabalhava na empresa. Eu não vou repetir as teorias do Taylor e do Fayol, porque a gente vem em introdução à administração e vem em TGA. Né? Eu vou falar rapidamente sobre o Weber, para vocês não cometerem o crime de chamar a burocracia como as disfunções da burocracia que se vê na atualidade, porque o Weber, pai da teoria ou do método burocrático, é um método de organização, de catalogar e de organizar as coisas e que é de total importância para a área de gestão. Porque no momento em que a gente aprende a organizar coisas, no momento que a gente aprende a criar fluxos e processos, né, tudo a gente consegue desenvolver melhor dentro da nossa área. Então, a burocracia é um modelo de organização de processos. Se depois as disfunções dessa burocracia geraram problemas que afetaram a nossa sociedade como um todo, a gente trata das disfunções mais tarde. O que a gente tem que lembrar é que é um método, esse método é importante para organizar as empresas, né, para colocar cada pessoa dentro de um cargo e salário, por exemplo, para colocar cada um dentro das suas funções dentro da organização, ok? Então, para criar essas rotinas é muito importante que a teoria do Weber tenha sido utilizada. O Maio, inclusive, utiliza Taylor, Fayol e Weber. Então, na história da evolução da administração, a gente tem em conta a contribuição do Elton Maio, que é considerado um pai da teoria das relações humanas, e por causa da experiência de Hawthorne, e aí eu inclusive coloquei ela na nossa aula, e eu falo dela aqui um pouquinho. Essa teoria foi desenvolvida a partir de 1940 nos Estados Unidos, né, e ela foi incorporada com novas ideias, que é a teoria comportamental. É um movimento de reação e de oposição à teoria clássica da administração, porque ela dá ênfase às pessoas e não aos processos, né? Lembrando que o Taylor e o Fayol, eles basicamente estudavam os processos, né, envolvendo o que se fazia dentro de uma organização e como é que você fazia para melhorar esses processos, como diminuir tempos, como aumentar os movimentos. E aí o Maio vem para dizer, né, a partir principalmente das experiências que ele fez em Hawthorne, por que importa olhar para as pessoas ao longo deste processo, né? Por que é tão importante fazer isso? Ela tem como origem, então, a necessidade de humanizar a administração, e a partir dela a gente desenvolve ciências humanas, né? Que surgem os estudos da psicologia, da sociologia, e aí a gente começa a ter, abarca um monte de questões que são importantes dentro da gestão de pessoas. Ok, então. Como é que foi a experiência de Hawthorne? A experiência de Hawthorne eu coloquei para vocês um videozinho do YouTube ali, eu gosto dos videozinhos mais originais, mas se vocês quiserem pegar aí, gente, youtuber comentando, fiquem à vontade. Hawthorne era um bairro de Chicago onde se conduziu a experiência. Na verdade, o Elton Maio ele foi convidado pela West Electric Company para ser um consultor. E ele utilizava, ou ele tinha como assim, a principal... os principais autores, o Taylor, o Fayol, né, enfim, ele foi lá para buscar basicamente quais fatores podiam melhorar a produtividade da empresa. E trabalhando como consultor, ele
pensando nos autores que ele tinha, Taylor e Fayol, ele pensava em questões relacionadas a fatores físicos mesmo, iluminação, ventilação. Então, ele começou a fazer experiências na fábrica relacionadas a diminuir a iluminação, aumentar a iluminação, mudar as pessoas de sala, né? Eram relacionadas a fatores físicos. O que aconteceu durante essa experiência? Aconteceu que, enquanto ele conduzia o experimento, de, por exemplo, iluminação ou ventilação, ele aumentava a iluminação da sala, a produtividade subia. Ele deixava um pouco mais alta a iluminação por um determinado período e depois ele baixava de novo, mas a produtividade continuava, ela não diminuía. O que ele concluiu com relação a isso? Ele concluiu que não eram, na verdade, os fatores físicos que levavam as pessoas a produzir mais. Claro, ele fez 4 fases e tem ele passou um monte de tempo fazendo isso, anos fazendo isso. Mas ele se deu conta que não eram a iluminação, a ventilação, o local de trabalho, o cheiro, ou qualquer coisa do tipo que aumentava a produtividade. Era o fato de que as pessoas sentiam que estavam sendo cuidadas ou que estavam sendo observadas pela gestão. E por conta disso, então, elas trabalhavam mais. Né? Essa é a questão da experiência. Aí ele começou a se dar conta e ele produziu toda uma teoria dentro da gestão de pessoas, que é a teoria comportamental, dizendo que comportamentos da gestão refletem mais na produtividade dos funcionários do que questões físicas. Essa é a experiência. Vocês podem dar uma olhadinha aqui na nossa aula, que tem um videozinho do YouTube que fala um pouquinho sobre ela. Além dela, eu coloquei ali outras experiências que foram, foram utilizadas neste mesmo período e que serviram nos anos 50, 60, 70 para produzir uma carga de textos, enfim, que auxiliam a gestão de pessoas e auxiliam até hoje. A experiência de Harlow aconteceu em meados lá do século passado também, 1950 mais ou menos, e foram alguns experimentos feitos numa raça de macacos que era chamada mulata, que é o macaco rhesus. Esses estudos, eles revelaram a necessidade de apego e cuidado emocional no desenvolvimento de bebês humanos depois disso. Como é que é a experiência? Vocês podem ler aqui e vocês podem assistir. Ele colocou bebês macacos dentro de jaulas. Em uma jaula tinha uma mãe de arame com uma mamadeira e numa outra jaulinha tinha uma mãe de pano. O bebê macaco entrava na jaula, mamava na mãe de arame, mas quando ele queria se aconchegar, ele ia para a mãe de pano e ele passava a maior parte do tempo com a mãe de pano, ele só ia para a mãe de arame para mamar. Essa descoberta mostrou que os macacos, os humanos e as pessoas, elas têm sentimentos ou elas têm apegos maiores ao conforto, né? E a sensação de que você está sendo cuidado mais do que o que te alimenta. Como é que isso reflete dentro da gestão de pessoas? Isso reflete na gestão de pessoas da seguinte maneira: é mais importante para um funcionário, segundo o Harlow e as experiências dele, que você dê o tapinha nas costas ou que você dê a sensação de conforto, de bem-estar e de um ambiente de trabalho bacana para um funcionário do que exatamente fatores monetários. Isso acontece com todo mundo? Não, muito provavelmente não, mas com a maior parte das pessoas sim. Né, são as questões que mais importam. Então é isso, para isso que serviu a experiência, né? Também serviu para mudar um pouco a psicologia infantil e fazer compreender que os bebês precisam de cuidado na infância, de colo e de carinho, e não só de alimento, alimento, alimento. Eles precisam da sensação de estarem protegidos, né? Então essa proteção é muito importante. É uma experiência considerada cruel, vocês vão ver sobre isso em várias fontes. Ela já findou há muito tempo e sim, eles foram acusados de maltrato animal e tudo isso dentro dos laboratórios por darem continuidade à experiência.
mas para a teoria comportamental ela é fundamental, ela foi importante para entender um monte de coisas e um monte de processos, né, relacionados à produtividade dentro das organizações. Outro conceito que importa é a caixa de Skinner. Quando vocês colocarem ou forem pesquisar a caixa de Skinner, vocês vão ver que o Skinner trabalhou. Tem a caixinha lá que tem os ratinhos, tem a caixinha que tem os pombos, tem as crianças. Então, ele é o conceito-chave do pensamento de Skinner é do condicionamento operante, né? Ele vai dizer que é um mecanismo que vai premiar uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. É o caso do rato faminto que numa experiência percebe que acionar uma alavanca ele vai ele vai receber comida. Então, sempre que ele tiver com fome, ele vai lá e vai acionar a alavanca e vai repetir o movimento para saciar a fome. A diferença entre o reflexo condicionado e esse condicionamento operante é que o reflexo condicionado é uma resposta a um estímulo externo e o condicionamento operante é um hábito gerado por uma ação de um indivíduo, né? No comportamento respondente, tem um estímulo que se segue a uma resposta. E no operante, que é o de Skinner, o ambiente é modificado e produz consequências que vão agir de forma nova, alterando a probabilidade de ocorrência futura. Então, por exemplo, a caixinha dos estudantes, que também tem lá do Skinner, eu não sei se foi o que eu coloquei para vocês, eu acho que eu coloquei a experiência dos ratinhos, que é bem simples de ver, eu acho que todo mundo conhece. Vai falar também sobre esse novo modelo de aprendizagem, né? Então, a criança está dentro de uma caixinha, está aprendendo, não foi utilizado em lugar nenhum, ele só fez a experiência. E aí, quando ela fazia todo o exercício, ou quando ela estudava, ela ganhava um prêmio por isso, né? E aí ela acabava sempre fazendo e se condicionando a receber o prêmio que era a estrelinha do bom aluno. É o condicionamento operante. Você tem uma resposta positiva depois de uma ação esperada, né? De uma ação. Então, você fortalece a resposta, você fortalece o que você quer, na verdade, você faz com que o indivíduo seja estimulado de acordo com aquilo que você busca, mais ou menos assim. Então, essas teorias todas, essa principalmente, ela é muito associada a behaviorismo, né? Que é a teoria comportamental, que o reforço positivo ou negativo é que vão importar e vão estimular ou vão contingenciar estímulos e comportamentos. Aí vai falar um pouquinho do Skinner, de onde é que ele nasceu, e vai falar de coisas da vida dele, que o método que é chamado caixa de Skinner é uma caixa, na verdade, que ele criou, é só uma caixa onde ele observava os comportamentos, então ele colocava estímulos positivos e negativos. E aí, claro, vocês devem ter ouvido falar do choque também, né, que também eles colocavam para dar nos ratinhos, então eles não chegavam na porta, não saíam com medo do choque, aí eles tomavam 5, 10, depois eles não iam mais lá. Além disso, tem boatos de que ele criou um berço climatizado para a filha dele, que ele manteve ela em experiência por muito tempo. Tem algumas entrevistas dele aí no YouTube, porque ele morreu em 1990 só. E ele ainda era ativo na militância do behaviorismo, ou seja, da teoria comportamental, que você consegue moldar os comportamentos que você quer dentro das pessoas através de estímulo positivo e estímulo negativo. Só para pensar, como é que isso vai para dentro das organizações, como é que isso atua na gestão de pessoas? Bom, a gestão de pessoas faz isso de certa forma, ela premia pessoas que têm o comportamento que a empresa quer, né? E ela demite pessoas que não têm esse comportamento. Então, o estímulo positivo e negativo vai daí, assim como as premiações e a grana que as pessoas ganham também vem daí. Então, de certa forma, ainda é amplamente utilizada, talvez com uma outra roupagem, outro nome, e aí a gente tem outras teorias que nós veremos mais adiante nessa disciplina, mas amplamente utilizada. Outra experiência dos 5 macacos, né, que é bem famosa também, que aí eu vou tentar explicar para vocês que tem a mesma ideia
da teoria comportamental, de a gente criar comportamentos. Essa teoria dos 5 macacos, aí ela é bacana de vocês verem, essas teorias behavioristas no geral, e aí eu indico lá o filme para vocês darem uma olhadinha, quem ainda não assistiu, que é um clássico que chama Laranja Mecânica, né? Super importante para entender. Outro clássico para entender behaviorismo é o livro 1984 do George Orwell, que também fala de como criar comportamentos. E aí lá no mundo do George Orwell ele consegue fazer isso para o mundo inteiro, né? Então é bacana, né? Bacana, leiam e assistam. Eu coloquei ainda um filme para vocês que é o Persona, de 60 e poucos, que vai falar também sobre comportamento. Então deem uma olhadinha que é bem bacana, é bem interessante. Mas eu vou falar agora sobre a experiência dos 5 macacos. Você começa com uma jaula e coloca 5 macacos lá dentro. Dentro da jaula, você pendura um cacho de banana e coloca uma escada embaixo. Um macaco, uma hora, vai decidir ir lá e pegar a banana que está lá em cima. Assim que ele tocar na banana, todos os outros macacos vão ser pulverizados com água gelada. Essa é a experiência. Após um tempo, um outro macaco vai tentar fazer o mesmo e todos vão ser pulverizados com água. Em pouquíssimo tempo, os macacos vão começar a impedir que isso aconteça, ou seja, cada vez que um dos macacos tentar alcançar as bananas, os outros vão impedir, porque eles sabem que vão ter uma resposta negativa por esse comportamento. Agora, a gente não trabalha mais com água gelada. Tira o macaco da jaula e coloca outro dentro. O novo macaco vê a banana e vai lá, sobe na escada. Só que, para surpresa de todos, todos os outros macacos vão atacar ele. Após algumas tentativas e respectivos ataques, ele vai entender que se tentar subir na escada, ele vai ser atacado. Em seguida, outros dos 5 macacos você troca dos originais e coloca um novo. O recém-chegado vai à escada e é atacado. O novato anterior participará da punição. Da mesma forma, troca o terceiro, o quarto, o quinto. Toda vez que o macaco mais recente chegar na escada, ele vai ser atacado pelos outros. Então, a gente vai ter a seguinte situação. A maioria dos macacos que está batendo nele não tem ideia de por que não é permitido subir na escada ou por que ele está espancando o macaco novato. Depois de substituir todos os macacos originais, nenhum dos macacos restantes jamais foi pulverizado com água, mas eles continuam batendo. Então, apesar disso, nenhum macaco vai se aproximar novamente da escada, porque, até onde eles sabem, é assim que as coisas sempre foram por aqui. E aí eu pergunto para vocês, ou lanço, né, o questionamento de quantas coisas acontecem tanto na empresa de vocês, ou na vida privada, que é assim que sempre foram, e que vocês não questionam a origem disso, e às vezes não faz o menor sentido. É com relação a isso. A gente vai pular um pouquinho agora, vamos sair, né, das teorias clássicas e ir para a tecnicista, lá da década de 50 e 60, quando a gente começa a ter o boom de milhões e milhões de fábricas, e aí a gente começa a falar sobre os sistemas, né, os sistemas que vêm lá da botânica para dizer que tudo dentro da administração trabalha em conjunto, que nós somos um sistema que precisa do governo, das pessoas, das indústrias e dos compradores, enfim. E aí, a partir disso, tudo importa, não é? E aí começa a ter uma maior preocupação com a eficiência, com o desempenho, muda o perfil da mão de obra, não é? Onde a gente tem mais homens na metalurgia, mulheres fazendo tecelagem, a gente começa a criar padrões de comportamento, criar padrões relacionados a exercer determinados trabalhos, isso na década de 50 e 60, colocar as pessoas a cumprir papéis dentro das organizações, é o que a gente começa a fazer, não é? Lá, já mais adiante, na década de 60 e 80, a gente tem a abordagem sistêmica, onde a gente começa a abordar um pouco mais, ou a conversar um pouco mais sobre as funções ou sistemas dentro das organizações, não só fora. A gente começa a criar os cargos, os primeiros cargos de gerente e de gerente de RH acontecem por aí.
a gente começa a treinar, desenvolver e alimentar o trabalhador ou pensar nisso. Ou grandes empresas surgem, Petrobras, Banco do Brasil, Embrapa, né? E a gente começa a ter incentivos à qualificação, produtividade, a gente começa a falar sobre a importância das pessoas dentro das organizações, e a gente tem concursos públicos e pessoas que vão trabalhar por muito tempo em determinadas áreas. Aí a gente se volta a isso, né? A gente se volta a pensar na importância dessas pessoas para produzir, né? Para produzir capital. E aí a gente vai ter então relações industriais integradas, onde a gente tem ali rotinas de pessoal, comportamento individual e estrutura, e tudo isso elas interagem o tempo todo dentro das indústrias. Você tem que seguir rotinas, você tem que participar da estrutura, saber onde é que você está, quais são as suas funções, e ao mesmo tempo você tem que lidar com o seu próprio comportamento, né? De como é o seu comportamento individual dentro da organização que você atua. De 1980 a 1990, a gente começa a ter as relações industriais integradas, que é aquela ideia, só que colocada aqui, né? A gente tem os sistemas, mas a gente começa a integrar os enfoques, né? A gente vê que tudo importa e tudo dentro da gestão de pessoas se integra de certa forma para organizar uma empresa, né? Para fazer com que o sistema funcione efetivamente. E a gente tem, então, a redução do ritmo da modernização da administração como um todo. A gente tem o período lá de 1980 no Brasil, que é tido como a década perdida. Vocês provavelmente não sabem disso, mas é em função da inflação, é em função da retração da economia, é em função de muitos problemas pelos quais o país passa relacionado a finanças, basicamente, que ele retrai, ele cai. E aí, a partir disso, as relações industriais também são afetadas, então há uma parada, digamos assim, inclusive nos estudos teóricos relacionados aos temas. Embora saúde mental seja um tema que se trabalha há bastante tempo, desde da reforma sanitária do SUS, que vem da década de 70 já acontecendo, né, que culmina no SUS, que reflete no SUS e que culmina depois na extinção dos sanatórios, mas que já importa nesse período, né? Porque começam-se então a falar de estudos relacionados à saúde mental no trabalho, que até então não existia. Em 1990, o que tem em 1990? Em 1990, nós temos uma reforma, né? A gente tem a nova Constituição em 88, a gente tem um presidente deposto, eleições, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, ascende ao poder, reformas dentro da Constituição, emenda constitucional número 5, que modifica as bases da Constituição de 88, já em 1990, e a gente tem uma quantidade significativa, uma quantidade gigante de novas formas e novas leis, e a gente muda a CLT e a gente muda tudo que se fala sobre gestão e empresas, né? O plano chama Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, foi construído pelo Luiz Carlos Bresser Pereira da Silva em 94. Esse plano dá as bases para essas reformas constitucionais que aconteceram e vem acontecendo desde os anos 90 no Brasil, que são reformas neoliberais, ultraliberais, e que mudam então a forma com que se relacionam o Estado, empresas e pessoas, né? Porque lembrando o seguinte, que a relação entre pessoas e empresas é fiscalizada pelo Estado, pelo ente Estado. Quando você tem carteira assinada, quando você é estatutário, quando você é funcionário público, que seja, você assina um contrato de trabalho com uma outra empresa, ou pública ou privada, só que quem verifica como se dá esse contrato de trabalho ou quem faz a mediação disso é o governo. Então, reformas estruturais, econômicas, profundas, mudam a forma como a gente estuda a gestão de pessoas naquele período, né? A partir desse momento, a gente tem novas formas ou novas denominações, surgem a partir daí. Gestão de pessoas, ela surge a partir daí, porque até então eram gestão de recursos humanos.
A partir daí é gestão de talentos, departamento de gente, pessoas, gestão de pessoas, enfim. Se isso mudou de verdade, a gestão de pessoas é questionável. Cada um pode estudar as bases teóricas para isso e aí ele pode me pedir se quiser e aí dar a sua opinião. A minha opinião é que isso não mudou. É a gestão de recursos humanos com uma carinha nova, com uma cara bonita e plastificada, digamos assim, para que o trabalho continue intenso, para que o trabalho seja mais intenso ainda e tire menos tempo de vida das pessoas, mas para que as pessoas sintam que isso não está acontecendo com elas. Porque elas são talentos agora, elas não são recursos, porque elas são pessoas, elas são gente, né? E a organização manda um bloquinho e manda uma caneta e fala: olha como eu te amo fazendo isso. E é isso. Vestir a camisa é isso. A administração da empresa, então, é alinhada à gestão estratégica de RH, começa, né, com muita força a se trazer técnicas da gestão estratégica de guerra mesmo para dentro de toda a administração, inclusive para a área de RH. A gente começa a trabalhar com gestão por competências e outras tantas questões que acabam importando para a gestão de pessoas. Então, as fases evolutivas da gestão de pessoas. As fases evolutivas é complicado, porque ó, é aquele conceito que eu não gosto de usar. Eu gosto de usar ciclo, eu gosto de usar período, mas não evolução, porque eu acho que não é uma evolução. Mas antes de 30 era chamada contábil, porque só se preocupava com os números, de 30 a 50 legal, de 50 a 65 tecnicista, de 65 a 85 administrativa e de 85 até a atualidade estratégica. Se a gente vai levar 85 até os dias de hoje, são 30 e tantos anos, quase 40, não é? E aí, para dizer que é o mesmo tipo de gestão de pessoas, está bem distante disso. Ainda mais que na atualidade, hoje, né, nos dias de hoje, a gente vai ter aí uma gestão de pessoas nova, uma nova gestão de pessoas voltada a tudo que se tornou remoto, que vai ficar para sempre e que talvez não era olhado ou não tinha espaço dentro da gestão de pessoas e que a partir de agora vai começar a ter, não é? A gestão de pessoas, então, no contexto da organização, os modelos. Toda e qualquer organização depende, maior ou menor grau, do desempenho humano para o seu sucesso. Mas será que as organizações tratam seu capital humano da mesma forma? É uma pergunta. A gente tem modelos de gestão de pessoas. Cada organização vai desenvolver, então, uma forma de atuação sobre o comportamento que se convencionou chamar de modelo de gestão de pessoas. Ela vai usar esse modelo, se ela quiser. Então, por que é importante um modelo de gestão de pessoas? Porque esse modelo vai identificar como é que a empresa lida com seus funcionários. É tipo, eu gosto de trabalhar na Pepsi, porque ela tem plano de carreira, porque ela é bem estruturada, porque ela tem salários bons, enfim. Então, isso é modelo de gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas é como as pessoas veem aquela organização, como é que elas olham para ela e o que elas pensam quando veem aquela organização. O comportamento das pessoas no trabalho e a preservação e agregação de valores da empresa. É importante, então, ter modelos, porque o comportamento humano é um elemento que vai diferenciar e potencializar a vantagem competitiva. Já vai dizer o Porter no livro dele, Vantagem Competitiva, que é lá de gestão estratégica. Ele vai dizer que se uma pessoa está se sentindo bem ou está se sentindo trabalhando em um local que ela se satisfaça, ela vai render mais, isso cria vantagem competitiva. E com relação à concorrência, você vai ter vantagens relacionadas à valorização, né? É uma empresa que valoriza os seus funcionários e a concorrência vai trabalhar para fazer o mesmo, por exemplo. Ela pode ser uma empresa que chame atenção por isso, né? Que é um local melhor de trabalhar, que tem características melhores, que tem rendimentos melhores para o trabalhador, enfim, ele gera vantagens para as organizações. A importância, então, de novo, de ter modelos, quanto mais os negócios se sofisticam em qualquer de suas dimensões, seja tecnológica, mercado ou expansão, mais o sucesso fica dependente de um padrão de comportamento coerente com esses negócios.
Então, o que ela está querendo dizer com isso é que não adianta a organização ser sofisticada tecnologicamente, falar sobre expansão, falar de mercado mundial e trabalhar os seus funcionários como recursos, né? E não terem nenhum tipo de diferencial com relação à gestão de pessoas. Elas não fazem isso, elas acabam sendo passadas para trás por outras organizações que se preocupam, então, com esse potencial ali que existe dos trabalhadores. Modelo, então, de gestão de pessoas, fatores que condicionam, sociedade e mercado é um fator que importa bastante, então, a sociedade e o mercado, onde eles estão, né, e como é que eles estão se movimentando, vão mudar a gestão de pessoas. Na atualidade, a gente tem aí um mercado que se voltou para o online, que se voltou para o envio das mercadorias e para as compras online, por exemplo, e a gente tem aí nesse momento, um país sendo isolado, digamos assim, com relação à pandemia, por conta do número de casos que é bem maior, né, do que o resto do mundo. A gente tem, então, uma sociedade que implica em o que a sociedade pensa com relação àquela empresa, que até então é uma medida muito menor, né? A partir de agora, o posicionamento político, social, ecológico das organizações importam e fazem com que uma rede de pessoas, né, dentro da internet comprem ou não comprem dessa empresa, consumam ou não, e isso vai impactar, né, diretamente nos negócios dessa empresa, dessa organização. Então, a gente vai ter componentes como os princípios, as políticas e os processos dentro da gestão de pessoas de uma organização. Os princípios de uma empresa, então, eles vão orientar o valor e as crenças básicas dessa empresa. As políticas vão estabelecer diretrizes de atuação que vão buscar objetivos de médio e longo prazo, vão orientar estes processos. E os processos que dão o curso da ação, né? São os microprocessos que são determinados e são bem instrumentalizados para serem ferramentas de gestão, esses que são os processos. Então, os processos estruturam as políticas que dão uma ideia dos princípios de uma organização. Eles compõem, né, o modelo ou como é que a gestão de pessoas se vê dentro de uma organização. O modelo, então, de departamento de pessoal, que é quando você vê funcionários como custos, transações processuais e os trâmites são todos burocráticos, e você leva em questão apenas produtividade, eficiência e redução de custos, né? Você tem o departamento de pessoal comum, assim. Você se preocupa basicamente com custos, processos, produtividade e eficiência. Né, são as questões que importam nas empresas. Esse é um tipo de modelo que muitas empresas usam, né? E às vezes as empresas usam determinados modelos dependendo de para quem que elas estão falando, para que funcionários ou que camada de funcionários elas estão falando. O modelo de administração de recursos humanos, que daí fala sobre o planejamento da alocação de pessoas no trabalho, da comunicação com os empregados, então você vai falar com eles, vai conversar sobre sentimentos, vai fazer gestão deles, vai fazer gestão dos custos e benefícios também, mas vai fazer gestão de desenvolvimento, ou seja, você vai desenvolver o funcionário, vai dizer para ele o que é que ele precisa para desenvolver, e quando ele desenvolver, você vai dar a chance, a oportunidade dele, enfim, ser mais dentro da organização. O modelo de administração de recursos humanos, então, vai focar em efetividade econômica, técnica e comportamental. Na efetividade econômica, para alcançar os resultados com redução de custos ou maximização do lucro, vai ter práticas, então, de gestão de pessoal. Em efetividade técnica, a manutenção da ação do homem, então, com relação aos padrões de qualidade da organização, é tecnicista. E a comportamental vai trabalhar basicamente questões relacionadas à motivação e satisfação dos interesses desses funcionários, atendendo adequadamente, então, às suas necessidades, as necessidades destes. O modelo já estratégico, que é o que vem depois, então, vai falar do RH e fatores externos e internos da organização, estratégia corporativa, o RH e as necessidades da empresa, o quanto ele pode
ajudar uma empresa, uma organização, vai ser basicamente nesse sentido. Modelo de gestão de pessoas baseado em competência, isso aqui a gente só está falando de alguns modelos, né? E prestem atenção, porque tá lá na linha do tempo. Quando a gente falar sobre competências, é uma aula inteira sobre esse modelo, sobre todos os modelos da gestão de pessoas também, tá? A intensificação, então, dessa relação de desempenho humano resulta como a importância do desempenho para o negócio da empresa. E a gente vai ter essa ênfase na competição e na gestão de pessoas como uma competição no sentido de que quem trabalha mais recebe mais. E aí a gente vai ter um modelo que é chamado incompetências, desenvolve as competências, mas ao mesmo tempo cobra esse desenvolvimento dos seus funcionários. A gestão de RH, ela afeta a vantagem competitiva em qualquer empresa, é o que vai dizer o Porter lá em 89 no Vantagem Competitiva. E a gestão de pessoas e competências, então, vai dizer que as competências humanas necessárias para que as competências organizacionais se viabilizem. Pessoas com competências necessárias, então, para atingir um posicionamento diferenciado. Se você tem pessoas competentes ou com competências diferenciadas dentro da organização, você vai gerar vantagem competitiva. Então, é preciso olhar para a gestão de pessoas. E aí falar um pouco sobre o caráter contingencial e situacional da gestão de pessoas. Não existe um modelo ou o melhor modelo da gestão de pessoas. O desenho da gestão de pessoas ele é elaborado de acordo com o perfil de cada organização, porque ele vai depender de aspectos como o tipo de negócio, o contexto ambiental, a capacidade financeira, a estrutura organizacional, os processos internos dentro dessa organização, a tecnologia que ela utiliza. Então, assim, não tem um modelo e aí você vai lá e faz e aplica esse modelo e você vai funcionar e vai criar vantagem competitiva para uma organização. Não, você vai olhar tudo isso, todo esse perfil da tua organização e vai criar um modelo ou vai pegar partes de outros modelos e adequar a fim de que você faça uma gestão de pessoas inteligente e eficiente, que no fim das contas gere o quê? Gere um retorno, né, monetário, um retorno financeiro que importa para a tua organização. Essa que é a questão. Então, você olha o negócio, decide a gestão de pessoas que faz, mas não deixa de decidir, porque se você não tiver gestão de pessoas, vai ser uma bagunça, uma zona, e aí você vai ter muita dificuldade técnica mesmo de trabalhar dentro da tua organização, porque você não vai conseguir fazer com que as pessoas cumpram as suas tarefas e os seus deveres. Cultura e finalmente então sobre os modelos, as condições sociais, econômicas e organizacionais, vamos falar desses modelos. Não há um modelo ótimo, mas aquele que garante sustentabilidade às atividades da organização, sem deixar de respeitar o homem como ser humano, essa que é a questão, e as leis acima de tudo, porque gestão de pessoas depende de um conjunto de leis também, que é preciso ficar bem atento para não cometer nenhum crime, tá bem? É isso então, deem uma olhadinha nos materiais que nós temos aqui para a aula de hoje, tá bem? Uma boa noite, bons estudos e a gente tem uma segunda aula que está saindo aí em seguida. Beijos, tchau, tchau.